Olá, estamos chegando aqui pela Primer TV, canal 523 da NET, canal 15 da OLED TV, pelas redes sociais e pelo site primertv.com.br. Eu sou André Santos, o programa é Faça Acontecer. Hoje o nosso programa está muito especial, nós temos aqui a presença da companhia Metamorfose Cênica, com Fagner e Aline. Temos também a presença da psicopedagoga Priscila Silva e, infelizmente, Patrícia Mel estaria conosco. Ela não pôde estar no programa hoje, mas não por isso. Fica um grande abraço, Patrícia. Desejamos aí boas energias e boa recuperação. Tudo isso em 1 hora de programa. Quero aproveitar nessa primeira parte do programa, agradecer a Alta Tensão Multimarcas, eles que estão sempre nos vestindo. Estou aqui hoje com essa belíssima camisa da Alta Tensão. Dona Alaí e toda a equipe, um grande abraço, fica aqui o agradecimento. Você aí da região de Palhoça, Grande Florianópolis, pode passar e conferir aí todas as promoções e todas as novidades na loja Alta Tensão que fica lá no Aririú. Quero agradecer também Danilo Lopes, nosso grande doceiro que está sempre aqui deliciando os nossos convidados. Depois nós vamos mostrar o que o Danilo nos deixou hoje aqui de presente para esses nossos convidados. E agora na primeira parte do programa eu vou conversar com eles, que é a Aline e Fagner. Alguma coisa errada aqui. Boa tarde, pessoal! Speedy, você não vai cumprimentar o pessoal? Deixa de ser mal educada. Ai, desculpa. Oi, mãe, boa tarde. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Dudu. Boa tarde, Analice. Boa tarde, do Eduardo também. Boa tarde pro Arthur. Boa tarde pro Pedro. Boa tarde pra Helena. Speedy. Boa tarde pra Danusa, pra Daniela, pro Cleito, pra Anne, pra Anne. Speedy, o que você tá fazendo? Eu tô cumprimentando o pessoal. Mas não é pra cumprimentar só quem você conhece. É pra cumprimentar todo mundo que tá em casa. Vamos lá, cumprimenta. Mas aí, como é que é pra fazer? Fala palavras doces pra eles. Vai lá, Speedy, vai lá. Ah, Isso. entendi. Chocolate, paçoca e jujubinha. Speedy, O quê? não é assim, tonta. Como é que eu Não? vou te explicar? Já sei, cumprimenta eles com palavras que vêm de dentro, Speedy. Vai lá, cumprimenta logo, senão eles vão achar que você é boa educada. Ah, tá. Palavras de dentro. Isso. Coração, pulmão e estrômago. Speedy, pra começar não se fala estrômago, se fala estômago. Isso, aquela minhoca louca que tem dentro da gente, assim. Não, Speedy, isso é o intestino. Intestino pra todos vocês. Não, desculpa, Speedy. Speedy, como que eu vou te dizer? Ah, já sei, agora não tem erro, Speedy. As pessoas adoram quando a gente é íntimo com eles. Fala coisas íntimas pra eles, vai lá. Vai, Speedy, vai lá. Ai, não. Vai lá. É que coisa íntima, eu tenho vergonha. Ai, Speedy, para de ser envergonhada. Vai lá, diz coisas íntimas pra eles, vai lá. Calcinha e cueca. Speedy, essas são as palavras íntimas que você conhece? Eu conheço mais uma. Sutiã. Que vergonha, que vergonha. Se você não quiser cumprimentar o pessoal, não cumprimenta. Eu vou sentar aqui, dá licença. Credo, Cisco, não seja mal educado. Você não sabe que a gente veio hoje à tarde aqui no programa do André, no Faça Acontecer, e a gente tem que chegar aqui e falar boa tarde, pessoal aí de casa. Sejam bem-vindos ao programa Faça Acontecer. Hoje eu vou entrevistar o André. Muito prazer, André. Quanto tempo você faz esse programa? Na verdade, eu que vou entrevistar o Fagner e a Aline. Eu acho que vocês estão meio perdidos aqui. Na verdade, É pra não chamar era pra ele? gente É, perguntar para dele? chamar o Fagner e a Aline. Então espera que eu vou chamar. Ô, Fagner! Você tem certeza Fagner! que você quer a Aline? Tenho certeza? Ah. Você não é a Aline, eu quero falar com a Aline, não com Tá, você. tá bom. Eu vou lá chamar a Aline, então, já que você quer falar com a Aline. Tchau, gente. Daqui a pouco a Aline chega. Com licença.
Muito bem, Fagner já chegando tarde, aqui. André. Boa tarde, Tudo Fagner. certo? Seja Tudo muito bem? bem-vindo. Muito obrigado. Pode se sentar, por favor. E a Aline já está chegando. Que rápido essa transformação, hein? Ela já está chegando. É que a gente entra no método de teatro, né? Que tudo tem que acontecer a mágica, então tem que ser rápido para troca de figurino. Às vezes... Como às vezes a gente está com um grupo reduzido de atores, até para viajar, para se locomover, a gente tem que fazer vários personagens. E tem que ser mágico, né? Um entrou, o outro já sai, já entra com outro figurino. Se der rapidinho, a gente faz maquiagem. Então essa transformação, tudo faz parte do lúdico também para o pessoal comprar e entrar dentro do espetáculo. Maravilha. Acredito que para as mulheres seja um desafio maior pelo tema da maquiagem ou não? Depende muito do personagem, porque o Fagner, ele também tem bastante personagem que ele usa muita maquiagem. Então, eu acho que no teatro é indiferente. Se tu é homem, se tu é mulher, você vai ter que usar maquiagem. Então, dependendo do personagem que você estiver interpretando, né, naquela peça, vai demorar um pouquinho. Eu acredito que por causa da peruca, né? Muitas vezes usa peruca, a mulher tem o cabelo normalmente um pouco mais comprido, né? Algumas mulheres, homens também, mas a Aline, no caso, né? Como a gente trabalha junto sempre, para prender a peruca e ter toda essa delicadeza assim para esconder o outro cabelo, demora um pouquinho mais de tempo do que eu, né? Eu só. Eu quero relembrá-los aqui que nós estivemos juntos na Primer TV já tem 2 anos. Há 2 anos estivemos juntos no programa Show da Tarde, quando eu estava ali com o Tadeu Soares e vocês vieram ao programa, eu entrevistei vocês. Já tem 2 anos isso. Nossa. E agora é uma alegria recebê-los aqui no programa Faça Acontecer, especialmente porque vocês trabalham com educação. Sim. Certo? E foi muito legal a experiência, né, de ter vindo aqui contigo. A gente gosta muito de você. Conhecemos através da Academia de Letras, né, de Santo Amaro. Você é um baita escritor, porque não conhece. Vamos pesquisar os livros do André. Valeu, Mexé. Não, mas realmente, a gente até estava discutindo com a Aline esses dias a quantia que a gente tem que explorar mais a nossa cultura local, a valorização, né, da nossa cultura. Por exemplo, se eu for fazer um personagem que retrata ou o Manezinho, ou o pessoal da Palhoça, ou o pessoal de São José, ou o pessoal de Santo Amaro, eu tenho que ter um cuidado de retratar ele de uma forma que mostre que é o povo trabalhador, um povo que sofreu toda a sua história, e não eu estereotipar ele para descredibilizar, como se o personagem fosse burro, ou se fosse todo assim, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso que a gente está falando, porque é o nosso povo, é a nossa gente. Então a gente tem que retratar a nossa cultura de uma forma... Como que eu vou explicar? Mais carinhosa. Mais carinhosa, mais amor pela nossa cultura. Com palavras do interior. Palavras que vêm de dentro. Palavras doces. Palavras doces. Aline, conta um pouquinho como que surgiu a metamorfose cênica. Bom, eu e o Fagner, nós nos conhecemos nos Bruxos da Corte, que é um grupo de teatro de Palhoça. Maravilhoso. É um grupo muito bom, inclusive a gente ainda trabalha com eles, a gente gosta muito do Takashi. E lá a gente interpretava um casal. E estamos interpretando ainda. Até hoje, entramos e não saímos. E aí a gente gostou, assim, das ideias um do outro, a gente pensava muito parecido. E a gente começou a montar pequenas cenas, esquetes. Aí surgiu o clown, que é uma coisa que eu gosto muito, o Fagner começou a gostar também. E foi tudo meio que acontecendo. Aí a gente montou uma peça que se chamava, na época, Suco ou Refri. Aí nós fomos para um festival em Imbituba e assim foi indo. Aí de peça em peça, de apresentação em apresentação. Quando a gente viu, a gente já estava dando aula também, fazendo oficinas. Então foi, tipo, tudo acontecendo, porque é uma coisa que a gente sempre gostou muito. O teatro é um lugar mágico. Diz, né, que quando você é picado pelo bichinho do teatro, não tem mais volta. E foi isso, assim, a gente se conheceu lá. Começamos a ter ideias parecidas, montar cenas, montar esquetes, montar peças e estamos aí até hoje. Nesse percurso a gente fez vários filmes, já trabalhamos com outras companhias, que além de a gente ter a nossa própria companhia, trabalhar com a direção, trabalhar dando aula, apresentações, nossos próprios espetáculos, a gente também trabalha como ator para outras companhias, ou de cenografia, porque dentro do teatro a gente tem que chutar e cabecear. Então, eu, por exemplo, sei fazer cenografia, sei fazer minha própria maquiagem, meu básico, que a Aline me ensinou, porque a Aline fez o
curso e me passou, né, umas dicas de como fazer para a gente ser autossuficiente, porque a gente sabe que o nosso recurso é reduzido. Então não tem como eu pagar um maquiador, pagar um fotógrafo, pagar várias pessoas, porque, querendo ou não, a gente não pode elitizar também o teatro. Ele tem que ser acessível para todos, e isso a gente consegue fazer reduzindo, chutando e cabeceando. E também o ator que ele consegue se virar sozinho, ele consegue mais papéis, porque é muito mais fácil você ter no teu elenco, na tua equipe, uma pessoa que você vai chegar ali e falar, você vai interpretar tal pessoa. Aí chega no dia, dá algum problema, o maquiador faltou, alguma coisa assim, se ele souber se virar, é muito mais fácil, muito mais prático. Exato. Então, nessa profissão, assim, quanto mais coisas tu puder fazer para agregar, é melhor. 1001 utilidades. 1001 utilidades. E uma pergunta, vocês têm premiações também, né? Sim. Não são só carinhas bonitas. Sim, a última foi em 2019, né? Porque em 2020 foi um ano meio complicado, mas 2019 foi a última que a gente participou do Festival Internacional, que é em Cidade dos Anjos, que é em Santo Ângelo. E lá a gente levou a nossa peça, que é O Pequeno Príncipe, e o Fagner ganhou a indicação de melhor cenógrafo e ganhou o prêmio, indicação de melhor ator. Nós ganhamos também melhor maquiagem e eu ganhei de melhor atriz. Sobrou e ganhamos o melhor espetáculo. E ganhamos o melhor espetáculo também. Foi muito legal porque a gente gosta muito de festival. Até porque no festival você tem um feedback de como está sendo o seu trabalho por profissionais capacitados, né? Exato. Então eles vão falar, o teatro tudo pode desde que ele funcione. Né? Então, se eles verem, aqui ficou um buraco, a trilha acho que não casou, tá meio picotada. Eles vão te dando várias dicas, na verdade. Porque quando a gente apresenta aqui, acontece muito aquela coisa. Oh, que legal, gostei. Aí você fica tipo, tá, mas o que eu melhoro? O que eu, mais? O que eu faço mais? E no festival é justamente ao contrário. Eles apontam as partes que tu tem que melhorar. Então, pro crescimento da companhia de teatro, pro crescimento do ator, é fantástico você participar de um festival. Esse festival foi nacional, regional? Foi internacional. Internacional. Isso. Olha, como que foi a concorrência, os participantes? Né? Nossa, tava muito forte. Tinha gente da Argentina. Nossa, tem o Hernan, principalmente, ele vai sempre muito forte. Tem várias companhias do Rio Grande do Sul que são muito boas, de São Paulo. Então, é um ponto de encontro, né, dos artistas. E a gente é todo amigo, porque a gente sempre está se encontrando em outros festivais, a gente conversa pela internet, a gente troca experiência, faz oficina um com o outro. Aí já tem os grupos no WhatsApp. Então, a gente sempre tem contato. E aí tem o Henrique, do Peru. Então, teve bastante gente. Teve companhias do Paraguai que estavam também. E de todo o estado brasileiro. Tinha de Espírito Santo. Assim, são várias pessoas porque como que acontece o festival? Eles lançam a inscrição, o regulamento, e os grupos vão se inscrevendo de locais diversos, assim. Então, chega lá, tem uma galera aqui que é de São Paulo, tem uma galera aqui que é de Santa Catarina, esses aqui são lá do Peru. Então, é bem engraçado, assim. É uma grande diversidade. E você aprende muito, né? Mas eles fazem uma peneira, né? Você manda o teu material para ver se você está apto a participar do festival. Não é qualquer um também que entra. Você manda o seu material, a peça gravada, eles assistem e falam, vocês estão aprovados, e daí, em seguida, a gente se prepara para ir pro festival. Que bacana isso. E essa sketch que vocês apresentaram agora no começo? Essa sketch é um clássico de palhaço. Ela é um clássico de palhaço. Ela, assim, Speed? É a Speed. Eu sou o Cisco. E ele é o Cisco. Na verdade, ela surge, assim, de exercícios de improviso. E a gente já tinha... Porque, assim, a gente acaba pesquisando e vendo muitos vídeos. E aí, acho que em algum momento a gente viu alguma coisa nesse sentido, de cumprimentar o público. E a gente falou que legal essa ideia. Daí você vai juntando com outras coisas tuas. Então, assim, chega num ponto que eu já nem sei te dizer, assim, olha, o texto original é do fulano. Essa é uma... Essa é uma clássica, assim, de cumprimento de plateia. E a gente foi desenvolvendo o diálogo ali, foi criação. E a gente foi colocando as brincadeiras no meio. A Speed ia fazendo, e sempre a gente tem que trabalhar com... Não pode ser os dois lá em cima, senão ninguém controla. Você não ia conseguir tirar a gente daqui. Então, sempre tem que ter um que controla, o que sobe e o que faz, que levanta a bola para o outro cortar, né? Então, eu já estava pensando como que eu ia tirá-los aqui, né? Mas deu tudo certo. Que bacana, então.
E agora, como está nesse tempo que estamos vivendo aí, né? Diferente, como que está para vocês que são do teatro? Tá horrível. Não, tá bem difícil, bem difícil. Tá bem complicado porque, assim, como o Fagner falou, nós sempre trabalhamos na parte de audiovisual para outras pessoas. Então, assim, nós já fizemos filmes, já fizemos curtas, propaganda, mas a gente nunca precisou ir ali gravar, ir ali editar. Então, era uma coisa que não era a nossa realidade. A nossa realidade era mais o teatro. Então, a gente atuava, como a gente já faz oficinas de montagem teatral. Então, na parte teatral, a gente faz tudo. A gente adapta texto, faz figurino, faz cenário, dirige, trilha sonora, tudo. Mas na parte do audiovisual, que é o que eu vejo que está sobrevivendo à pandemia, é um mundo mais novo, assim, pra gente. Então, a gente está tendo que meio que se readequar, fazer algo novo. Em questão de produzir, né? Então, não é um teatro, mas também não é um cinema. Então, às vezes, a gente faz uma cena, grava ali do celular, edita, vai aprendendo. Faz um híbrido, né? Entre teatro híbrido. e entre cinema. Mas, assim, a gente tinha compromissos, marcados, apresentações até março desse ano. Desde o ano passado, a gente tinha um ano de agenda lotada, inclusive com o Sesc, a Feira de Giruá, que é a Feira do Butiá, a gente ia rodar o Brasil, né? E veio a pandemia, então a gente teve que dar uma segurada em todas as coisas, todos os nossos eventos começaram a ser cancelados. E a gente, meu Deus, como é que vamos fazer agora? Aí a gente também trabalhava na Prefeitura de Anitápolis, dando aula, né? Lá para montagem teatral, na verdade, com um grupo que procurou a gente pra gente dar aula lá, não foi a gente que foi até lá, foi bem legal, eles que entraram em contato pra gente. Morrendo de saudade deles. E daí na pandemia, a gente, como a prefeitura não ia saber como que ia funcionar o EAD, a princípio era 15 dias, todo mundo achou que era 15 dias, e foi indo, a gente falou, não, vamos conversar daqui 15 dias então, e foi mais 15. E a gente tá até hoje aguardando o retorno. E teve uma turma nossa que sobreviveu ao online, porque o teatro online ele não funciona igual presencial. E foi muito legal, porque dessa turma que sobreviveu ainda, né, que a gente diz que são os guerreiros, porque a gente sabe que a nossa turma é infantil. Então, a gente sabe que se a gente que é adulto já não aguenta esperar, imagina a criança ficar na frente do computador. E com eles a gente desenvolveu agora um trabalho que foi de audiovisual, que foi através da lei Aldir Blanc. Eu vou deixar a Aline falar, porque ela é a nossa diretora. Ela vai falar... Ela vai falar, mas ela vai falar em um outro bloco, porque nós temos agora um pequeno intervalo. Sim. Vocês continuam conosco aqui, nós vamos ter um intervalo, vamos falar com uma psicopedagoga, a Priscila Silva, e depois nós continuamos com vocês, pode ser? Tranquilo. Pode ser. Porque vocês A gente fala muito. Se deixar, a gente fica o programa inteiro aqui. Não quer deixar ela para semana que vem? Vamos ao rápido intervalo e já voltaremos. Ricardo Henrique Fotografia, especializado em fotografias de casamento e família. Contar histórias memoráveis através da arte da fotografia é minha missão. Quer conhecer meus trabalhos? Acesse. Estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer. O pessoal do teatro deu uma saidinha, já já eles voltarão.
Enquanto isso, nós vamos ter aqui o nosso bate-papo e já quero dar as boas-vindas à Priscila Silva, ela que é pedagoga, que é formada também em ciências biológicas e psicopedagoga. Priscila, seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa, né? Obrigada e sinto lisonjeada por estar aqui mais uma vez. Alegria nossa. Você esteve aqui o ano passado, mais ou menos na mesma época, e aí nós conversamos um pouquinho sobre o seu projeto, que era o Semear, apoio, né? Semear Apoio. Semear Apoio, e esse projeto acabou se transformando. Conta um pouquinho pra gente o que aconteceu. Então, era Semear Educação Inclusiva, era um projeto que eu trabalhava com a educação inclusiva na cidade de Santo Amaro, tá? E esse projeto, ele expandiu e ele se tornou o projeto Educar Mentes, que é um projeto que trabalha diretamente com as dificuldades de comportamentos inadequados e rotinas das crianças, né, dentro de seus lares. Então é um programa, se chama Programa Educar Mentes, que ele contempla e auxilia famílias a lidarem com essas questões de rotina e de comportamentos inadequados dos filhos que os pais não conseguem lidar, né, por conta ou da falta de tempo, ou das limitações de espaço, ou qualquer outra questão. Só aproveitando, Priscila, nós estamos com uma chuva aqui na região da Grande Florianópolis que está impressionante. Vamos educar a nossa mente para estarmos aqui agora. Eu quero aproveitar, você falou de comportamentos inadequados. O que nós podemos classificar como comportamentos inadequados? Certo. Então, assim, o programa Educar Mentes, ele trabalha com crianças, tá? A partir de 2 anos, que é onde a gente pode identificar os comportamentos inadequados relacionados a, principalmente, rotina, tá? Então, assim, aquela criança que ela não consegue ter uma rotina no que diz respeito ao seu próprio espaço. Então, a criança ela não consegue se organizar com as suas coisas, não consegue pegar um brinquedo do lugar, guardar de volta no lugar, não consegue ter o hábito, por exemplo, de fazer a higiene pessoal, não consegue, aí a gente sobe um pouquinho mais na faixa etária, né? Lá pelos 6 anos, 7 anos. A criança ela não consegue ter interesse pelos estudos, ela não consegue se organizar com aquela rotina, apresenta seletividade alimentar, né? E os pais não conseguem lidar com aquilo ali, birra, raiva, né? Apatia com algumas coisas. E também eu trabalho bastante com a questão da criança que não tem independência, não tem autonomia, né? Então contempla bastante esse tipo de situação. Eu escuto, Priscila, por aí as pessoas falando assim, mas na minha época não tinha nada disso. E aí eu vejo também que as pessoas não conseguem comparar e ver que nós estamos em épocas diferentes, né? Hoje, por exemplo, se nós imaginamos aí, nós temos muito excesso de informação mesmo, né? Nós estamos com excesso de informação. Que na nossa época, ou na época ainda dos nossos pais, isso não existia, porque não tínhamos internet, o acesso, inclusive ao telefone era muito restrito, e hoje não, hoje é muito aberto. Então, isso é uma agravante também para o que vem acontecendo? Com certeza, tá? Inclusive, esse programa que reestrutura a rotina familiar para beneficiar a família e, consequentemente, todos que estão ali envolvidos com essa criança, é feito, na verdade, um escaneamento da família, como é que é a rotina dessa família, dessa criança, o que na verdade interfere e vai ocasionar que a criança tenha esses comportamentos inadequados, tá? Depois desse escaneamento, então, é criado um programa adaptado para cada família, cada faixa etária, cada criança, cada situação. E dentro desse escaneamento que é feito, então a maioria das vezes consigo identificar justamente esse uso excessivo de eletrônicos, essas crianças que não têm muito mais contato, por exemplo, com a leitura, com um jogo pedagógico, né, com a retomada da infância que se tinha antigamente, né? Então os pais já não têm mais muito tempo para fazer isso com as crianças e isso reflete diretamente nos comportamentos inadequados, na falta de rotina e de autonomia da criança. Que maravilha! E você tem palestrado sobre isso.
Nós sabemos que estamos restritos, né? Mas algumas palestras estão acontecendo online. Você tem trabalhado isso, Priscila? Tem oferecido? Sim, eu tenho feito bastante aulas online, né, atendimentos online e palestras realmente presencial como a gente gostaria de estar fazendo, não estão acontecendo realmente em função da pandemia, tá? Mas tem alguns eventos online que eu consigo organizar, né, dentro de plataformas. Então, atendo escolas também para poder falar sobre isso, né, e organizar a situação da escola e das famílias. Então, a gente se adaptou à situação da pandemia, né? A torcida é para que volte o mais rápido possível as palestras presenciais, né, que tem aquele contato com o pessoal é muito mais gostoso e o retorno também muito mais positivo. E como que acontece esse acompanhamento, Priscila, com a pessoa? Vamos supor que os pais chegaram até vocês fizeram um mapeamento da criança. Como que é feito esse acompanhamento até o resultado esperado? Tá. Esse acompanhamento, então, vai ser feito a partir do escaneamento e da montagem do programa adaptado para a família, né? Então, eu vou fazer um acompanhamento que vai ser um combinado com a família, né? 1 vez por semana, 2 vezes por semana, onde eu vou apresentar para a família exatamente como é que essa família vai ter que agir, vai ter que provavelmente mudar alguma coisa na sua rotina para poder inserir naquela criança, tá, as mudanças que a gente espera que ela tenha, tá, ou que elas tenham. Às vezes são situações em que são irmãos, né? Então é feito dessa forma, né? Aí é um combinado direto com a família qual é a necessidade, porque às vezes uma criança que apresenta, por exemplo, a falta de autonomia como comportamento inadequado, ela não apresenta seletividade alimentar ou ela não apresenta a birra, né? Então vai depender muito de cada situação, né? Dificilmente uma criança ela vai apresentar todas as situações que são possíveis, né? Elas são pontuais, né? A rotina dela, o que ela vivencia, o que ela experimenta, vai influenciar diretamente nos comportamentos inadequados que ela vai apresentar. Aí estamos falando somente da criança, mas a família também tem alguns comportamentos, não vamos dizer que inadequados, mas que sugerem a criança a ter os comportamentos inadequados. Sim. É assim, André, tirando os casos em que as crianças têm algum transtorno, algum distúrbio ou alguma patologia realmente, quase que 100% dos casos, os comportamentos inadequados das crianças são reflexo da família, tá? Ou da forma como foi dada a educação, a criação para essa criança, dentro do ambiente que ela vive, né? Então, reflete diretamente o que a família oferece a ela, né? E quando a gente fala de família, hoje a gente tem que lembrar que a família não é mais aquela família tradicional que a gente podia falar, sei lá, 20 anos, 10 anos atrás, né? Hoje em dia, a família da criança pode ser a babá que cuida dela o dia inteiro. A família da criança pode ser a professora que fica com ela na escola o dia inteiro, né? A família mesmo, o pai ou a mãe, acabam vendo essa criança somente à noite. Então, quem é que essa criança tem como referência de família? Os avós, os tios, os padrinhos, os professores, a babá, quem? Entendeu? Então, tem que fazer um escaneamento para a gente poder identificar isso, tá? E aí, a partir disso, realmente, é possível identificar bem pontualmente ali onde que estão os problemas, onde que a gente tem que mexer, de que forma que a gente resolve isso. É bem interessante mesmo. E podemos afirmar que as crianças estão mais isoladas hoje em dia? Ai, gente, especialmente de 1 ano para cá, né? A gente sabe que tem sido uma constante as crianças terem essa preferência por se isolarem, especialmente na faixa etária mais ali dos 12 anos para cima, até menos, né? Eu tenho identificado ali dos 10 anos para cima, muito no seu mundinho virtual, ali no seu quarto, que é onde eles se sentem confortáveis, que é ali o universo deles. Mas a gente precisa
todos nós, assim, enquanto comunidade, enquanto familiares, enquanto pais, educadores, a gente precisa resgatar essa criança ou esse adolescente desse mundo paralelo que eles vivem, né? Que é o quarto deles, é o celular deles, é onde eles se sentem seguros. Eles precisam compreender que a segurança deles pode estar também ali na sala com a família, né? Ou ali na mesa de jantar com o pai, com a mãe, com os irmãos, não só naquele universo onde eles se sentem tão seguros na frente do celular ou no quarto, né? Na cama. Exatamente. Bem esclarecedora a sua fala, Priscila. Vou pedir licença para falarmos aqui um pouquinho também sobre saúde, a Sonoterapia.life. Quero mandar um grande abraço a Rosana e a Abraão, os nossos parceiros aí, representantes da sonoterapia. Vamos falar sobre o nosso travesseiro terapêutico. Você tem problemas para dormir? Acorda cansado e com dores? Nós da Sonoterapia temos a solução. Nossas tecnologias trazem um sono reparador, saúde e qualidade de vida. Entre em contato pelo WhatsApp 48 999520247 e faça um orçamento. Temos o melhor custo-benefício. Eu sempre digo aqui nos programas, eu recomendo, eu uso, faço uso do travesseiro terapêutico também. Minha vida realmente mudou, não é porque eu estou falando aqui da sonoterapia, é porque a qualidade do sono realmente é diferente. Entre em contato com eles e verifique aí também a solução ideal que eles têm para cada pessoa. Priscila, então vamos continuar aqui, quase terminando o bloco. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem então ao nosso telespectador, aí talvez um recadinho relacionado ao Educar Mentes. Então, um recadinho para as famílias, tá? Especialmente nesse período que a gente está vivendo de pandemia, esse momento em que as crianças realmente elas estão, né, mais em casa, mais no seu bloquinho ali, no seu mundinho, para que as famílias resgatem o máximo que puder, né, os seus filhos. Eu sei que está difícil para todo mundo, que todo mundo está tendo que se reorganizar nessa nova realidade, mas qualquer tempo que é tirado do seu dia para dar uma atenção separadamente para o seu filho, seu sobrinho, né, para a criança que vive ao seu redor, né, para poder tirá-la dela da tecnologia um pouco mais, ou poder ouvir o que ela tem para falar sobre o que ela aprendeu na escola naquele dia, sobre os seus interesses. Tudo isso vai fazer muita diferença, tá, na sua forma de ver a vida, na sua forma de crescimento, no seu desenvolvimento. Então, fica um recado aí para os adultos, né, as famílias, olhem mais para as suas crianças, para os seus filhos, para a gente poder passar por essa fase tão complicada da pandemia de uma forma diferente, né? E, se possível, educar mentes, né? Educando a mente de uma forma bem interessante, bem positiva, para que a gente possa colher os frutos aí nos dias que virão, né? Esperamos que sejam dias mais coloridos do que os que a gente tem vivido, né? Com certeza, essa é a nossa esperança. Agradecemos a sua presença, Priscila. Fica o convite para que você também possa vir aí no decorrer de 2021 trazer aí também os resultados para nós. Obrigada, eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui de novo. Sucesso 2021. A todos nós. Nós vamos agora ao intervalo e na volta teremos aí mais Companhia de Teatro Metamorfose Cênica. Fique conosco.
Já estamos de volta aqui no programa Faça Acontecer, com educação, com bem-estar e hoje também com teatro. Priscila acabou de sair daqui, tivemos aí um super bate-papo falando sobre educar mentes e agora nós vamos falar aqui com as duas mentes do teatro, aqueles que não mentem. E aí nós paramos no primeiro bloco, estávamos falando aí e o Fagner falou, mas a Aline vai explicar, então a gente vai pegar desse ponto agora e continuar. Sim. O que era que você ia explicar? Então, nossa companhia de teatro, esse ano nós vamos estrear o nosso primeiro filme da companhia, né? Porque como a gente falou, a gente já trabalhou em filmes de outras pessoas, mas nosso mesmo, esse vai ser a primeira produção. E foi através dos recursos da Lei Aldir Blanc no nosso município. E o que aconteceu foi que a gente conseguiu continuar com uma turma online, uma turma de crianças, e elas foram muito guerreiras, são todas meninas da nossa turma. E aí a gente, quando foi escrever o projeto para o Aldir Blanc, a gente pensou assim, bom, já que elas foram tão dedicadas durante esse ano, não desistiram, continuaram, agora é a hora da gente retribuir. E então a gente escreveu um projeto para a lei, para pegar o texto que elas estavam estudando, que é da Maria Clara Machado, que é A Bruxinha que Era Boa, e nós transformamos o nosso texto de teatro para cinema. E elas vão ter o primeiro filme delas, que vai ser um média-metragem, vai ter mais ou menos uns 30 minutos. E aí a gente também fez um making-off, né? Vai ter várias fotos, né, da produção. Então tá ficando um projeto bem bacana. E a gente quis fazer também para incentivar os nossos alunos, porque a gente já tinha feito filmes. Então, assim, a gente poderia escrever uma peça nossa, fazer um bate-papo. A gente tinha várias possibilidades dentro da Lei Aldir Blanc, mas a gente falou, não, agora é o momento da gente retribuir para elas. E aí agora vai sair o nosso primeiro filme, que é baseado na Bruxinha que Era Boa. E também pegamos o festival, que vai ser o primeiro Santo Amaro em Cena, que é um festival de esquetes, porque a nossa cidade ela não tem ainda um festival teatral. Quem organizou esse festival? Gente, nós estamos organizando o festival. Parabéns. Muito obrigado. É bastante responsabilidade. Esse ano a gente pretende fazer o festival de forma online, né? Devido à pandemia, devido à condição. Ainda bem que não tentamos fazer presencial, porque não ia dar, né? Não ia ter condições. E essa primeira vai ser online. A gente fez disquetes porque a gente sabe que o teatro gravado ele não funciona tão bem como o teatro presencial. Você tem que ter toda uma concentração. Você trabalha com a luz para o público entrar dentro do espetáculo, certo? Então, ele de uma forma gravada, imagine se você pega e ainda o teatro, ele gravado, ele peca em vários aspectos. A questão do áudio fica sempre ruim, porque fica distante a câmera, a captação. Porque você filma geralmente a câmera lá atrás. Aí tem o público todo na frente e depois o palco. Então, assim, você faz uma piada, aí a plateia toda ri e a câmera tá lá atrás. Aí, às vezes, o áudio que chega lá nem é o que a gente falou direito. E então, o teatro gravado, a não ser que seja assim, ó, hoje nós vamos gravar a peça e posicionar a câmera de uma forma correta. Fazer toda uma produção, né? Pensado para ser gravado. E mesmo assim, ainda ele não é cinema, né? O teatro não é cinema. E o que a gente pensou? Essa primeira edição, que a gente pretende que essa seja a primeira. E que depois venha a segunda, a terceira edição. Mas o primeiro vai ser em formato de sketch. Para não ficar chato também pro público. Imagina eu colocar lá 10 espetáculos de 50 minutos, 1h30. Então, a gente sabe que quem que gosta de teatro, que pesquisa teatro, assim como eu e a Aline, a gente vai assistir porque a gente gosta, a gente quer ver o que funciona, como o cara usa objeto, como que entrou a luz, como que funcionou em si. Mas uma pessoa que, no caso, é leiga, que não trabalha com o teatro, que é como espectador, que vai assistir para se divertir, pode ficar maçante. Ou a captação do áudio, às vezes, não tá boa, às vezes a imagem não tá muito legal. E aí pode ser um tiro no pé, porque daí a pessoa fala, ai, não, teatro é chato. Então a gente não queria trazer isso, a gente queria... Então por isso a gente trabalhou com as sketches, para ser dinâmico. 5, 7 minutos, no máximo 15 as minutos. As sketches, elas têm que ter entre 5 e 15 minutos, não pode passar esse tempo. E aí vai ser assim, começa o começo do festival, nós vamos apresentando as sketches, pessoal, agora vem aí o grupo tal, aí começa a cena deles, depois o próximo grupo, e aí no finalzinho a gente fez um bate-papo no Zoom com os grupos, que é para os grupos se apresentarem, porque assim, o nosso festival, quando a gente inscreveu para a Lei Aldir Blanc, a gente pensou assim, vamos fazer o seguinte, qualquer coisa, o nosso grupo apresenta as sketches. E aí, quando a gente lançou a ideia, que foi aprovado, a gente teve inscrição de vários lugares. Mato Grosso do Sul, do Peru, da Argentina. De pessoas
que a gente não conhece E a e foi princípio é muito fazer legal. um festival nacional, né? E não internacional. A gente quer fazer internacional, mas de forma presencial, Sim. por causa da linguagem teatral. Mas como as peças que se escreveram, ela era muito baseada também na fala, não era muito na ação, diferente de um clown ou de um palhaço, que ele não precisaria usar a fala no caso, mas as inscrições foram com diálogo. Então seria meio difícil para as pessoas compreender. E esse projeto é para ser passado dentro da escola, da Aldir Blanc. Porque ela tem que ter uma Porque essa é uma das contrapartida, né? contrapartidas. Ser passado dentro da escola. Então a questão do idioma poderia dificultar. Então a gente selecionou todos os grupos do Brasil, tem de São Paulo que a gente selecionou, do Rio Grande do Sul, Tem aqui de Santa Catarina. Santa Catarina, né, da Palhoça, tem de vários locais, de Florianópolis, Biguaçu. Então esse primeiro modelo que a gente vai fazer vai ser em formato de sketch, e se Deus quiser, no ano que vem, que vai melhorar as coisas, vai sair a Com vacina, certeza. a gente faz ele no teatro tradicional, com o tempo normal, e não em formato de sketch. E também essa é uma forma de o público conhecer, né, como é um festival, então, e ter aquele gostinho de tipo, já acabou, queria mais. Então, quando a gente ter o festival que ele for presencial, eu acho que a gente consegue mais público, porque eles já tiveram uma noção através desse online. Então, esse primeiro, a gente espera que ele seja, assim, o precursor, né, o abridor de portas. Só pelo fato de vocês organizarem isso, eu já dou os parabéns. Obrigada. Eu quero aproveitar, eu vou interromper um pouquinho, porque agora eu estava me lembrando, eu comentei para Speed, e eu tinha falado para ela me lembrar no começo do programa que eu tinha que mandar os parabéns para 2 pessoas. Ela não me lembrou. Isso Ela pode ser fez uma vergonha. palhaçada comigo. E aí eu quero aproveitar e mandar os parabéns então para Jaqueline Kremer, ela que também trabalha com teatro, ela estudou artes cênicas. Jaque, grande amiga, fica aí os parabéns, ela fez aniversário ontem. E a Lu também, aí Lu Silva, que mora lá em Biguaçu, fica aí um grande abraço, a Lu é uma grande amiga. Um grande abraço e parabéns também. Consegui me lembrar ainda bem, porque eu tinha prometido. Que bom, essa Speed tá louca. A Speed tá louca. Isso que vocês falavam das leis, muito interessante e bem bacana. Eu tenho tido contato com o pessoal da Fundação Catarinense Cultura. O ano passado eles vieram aqui, depois eu mantive contato com o Luiz Newton. E sempre a gente está trocando figurinhas, ele também está dando sugestões de pessoas para virem aqui. Eu acredito que essa parte cultural no estado, especialmente os pequenos, acordaram agora também há pouco tempo e viram que existem outras possibilidades. Né? Realmente, assim, eu posso, só para não interromper a Aline, né, que ela se preparou, o princípio, a Lei Aldir Blanc, ela veio para contemplar os artistas que tiveram atividade interrompida, como a gente falou, a gente teve as atividades, até março desse ano nós tínhamos agenda fechada, então foi todo cancelado para suprir essa necessidade. Mas dos municípios pequenos que não existe um município pequeno que não tem algo cultural, que não tenha, seja de patrimônio, seja, porque ela é muito ampla, essa lei. Ela é muito ampla. E isso serve para fomentar onde não tem. Por mais que seja os artistas, às vezes a pessoa não se considera um artista porque não sabe. Falta, por isso que eu falo, tem que entrelaçar a cultura com a educação. Se a gente não entrelaçar na base, nas crianças, a gente não vai ter essa resposta. Por que uma criança aprende a jogar futebol? Porque o pai ensina, tem na escola. Por que sabe, N fatores. Mesma coisa acontece com bandidos, tem exemplos. Então a gente tem que ter o exemplo da nossa cultura para levar isso adiante. É porque você aprende desde pequeno, né? Então, você chegando em qualquer família, você torce para quem? Né? Por exemplo, aqui é muito forte, por exemplo, Figueirense, Avaí, Criciúma, Joinville. Então sempre tem aquela coisa, para quem que Chapecoense, para quem que você torce? E aí você chegar e perguntar, qual é a peça de teatro que você gosta? E não só dentro do teatro, Aí né? tem criança que vai te olhar e vai falar, eu nunca fui. É o mais comum. Então é uma coisa que a gente deveria trabalhar já desde os anos iniciais, porque tem muita criança que gosta, que tem talento e que poderia ser um recurso na escola, porque a gente percebe assim, a gente estava até vendo o making off ontem, né, do filme, e tem uma aluna nossa que ela era super tímida e falava bem quietinha, às vezes você nem entendia o que ela falava. E ontem ela falando no making off, porque meu personagem é tal, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu falei, gente, que orgulho! Sabe, é um orgulho para nós, como professores dela, ver a evolução dela.
sabe? É o primeiro filme e o orgulho que elas estão de ter feito um filme. E que bacana que elas têm essa oportunidade. E a gente gostaria muito que mais crianças tivessem essa oportunidade também. É um desenvolvimento pessoal, né? Com certeza. E é para a formação do caráter, porque a gente que faz teatro, a gente tem que entender várias realidades. É assim, se eu for fazer um milionário, por exemplo, eu posso fazer um milionário estereotipado. Nunca fui milionário, entende? Então eu vou ter que estudar muito ou ser uma semana milionário para fazer um milionário muito bem feito. Senão eu vou fazer o estereótipo de milionário. Se eu não conhecer uma realidade de estudar um padre a fundo, eu vou fazer um estereótipo de padre. E a gente tem que quebrar os estereótipos, a gente tem que trabalhar na essência, né? Que a gente somos todos seres humanos. Que nem eu falo para a Aline, eu formando alunos que tenham senso crítico, alunos que pensem, né, nessa questão humana, eu já estou super feliz. Aí a vida se encarrega do resto porque não tem erro. E essa é a ideia, né? Esse é o objetivo. Essa é a ideia. O que nós temos aí de agenda prevista? Então, agora em março, a gente está com a agenda bem lotadinha devido a esses projetos da Aldir Blanc que nós vamos entregar. Então, a gente vai ter o festival, vai ser no final de semana, acho que é o último final de semana agora de número certinho, acho que é 27, 28 de março. A gente vai estar E lançando também nas nossas temos redes o sociais. filme, que é A Bruxinha Que Era Boa, que a gente também vai estar entregando. Vamos disponibilizar tudo nos canais do YouTube, Facebook, Instagram, para qualquer pessoa conseguir assistir, porque a nossa ideia é levar para frente mesmo os projetos. O Fagner também está fazendo uma de contação de histórias, está ficando bem legal. E uma oficina de fantoches, que Eu também posso tá ficando comentar tá ficando bem bacana. E fora isso, seguimos com as aulas, né? A gente dá aula no Espaço Tom do Sol. E nós agora temos um coletivo de artistas. Nós se juntamos com alguns artistas da nossa cidade. E então lá tá rolando aula de circo, aula de teatro, aula de dança. Isso em Santo Amaro da Em Imperatriz. Santo Amaro, Santo Amaro da Imperatriz. dentro desse espaço, dentro do Tom do Sol. E a gente intitulou de Metamorfose Escola das Artes. Escola das Artes, porque é uma transformação, né? Exato. E daí vai ter aula de circo lá, que já está tendo, aula de circo, aula de dança, street dance. Também vai ter aula para os mais idosos, que é o sênior, né? E O deles é o quando único que ainda a normalizar, gente né? não conseguiu começar, né? Porque eles ainda vai dar uma segurada, porque o nosso espaço ele é bem grande, ele tem mais de 100 metros quadrados. E a gente está trabalhando à base de 10 alunos. Imagina 100 metros O quadrados. distanciamento está Nossa, bem um distanciamento respeitado. quilométrico, né? Aí a gente tá fazendo isso, tem todas as marcações no chão, a gente tá trabalhando com álcool em gel, com a máscara. E dá super certo, André, super certo. Porque, assim, todo mundo já tá agoniado, a gente tá precisando também voltar com as atividades. E a gente tá tomando o máximo de cuidado possível. E a gente percebe que fez bem para as crianças também, porque eles estavam nessa só aula online. E aí agora que a gente voltou e a gente fez o filme e agora estamos com as aulas presenciais, por mais que tenha todo esse cuidado, porque elas chegam lá, não pode abraçar o amiguinho, Fica longe. não encosta, Não né? tira a máscara, a máscara caindo. Tem essa parte assim ainda, a gente tem que ter todo esse cuidado, mas a gente percebe a alegria delas. A gente percebe a diferença, porque às vezes a aula online daí cai, daí trava, não é a mesma coisa. Não. Até no making off, tem o depoimento das nossas alunas. Quem puder assista o making off do filme, que elas falam desse processo que foi durante a pandemia e como foi a gravação do filme, com o depoimento delas. E todas elas reclamam do distanciamento, de não aula podia abraçar minhas online. amigas. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque querendo ou não, como a gente fica responsável pela integridade e saúde das crianças, né? Verdade. Porque elas estão nas nossas mãos lá. Os pais não ficam lá para não dar aglomeração. A gente já fala, deixa as crianças, a gente cuida delas, tem o álcool na porta e não pode ficar longe de ter as marcações no chão. Então elas respeitam, porque senão elas sabem que elas não podem voltar. Que ali é tipo a advertência. Não, você não tem como. Só que ainda bem que elas são bem compreensivas e elas acatam todas as especificações que a gente Eu acho, fala. na verdade, que as crianças, assim, me parece que elas estão respeitando até melhor do que os adultos. Sim, Sabe? são muito a mais gente, abertas, a né? gente também trabalha com uma turminha que, como a gente faz montagem teatral, os nossos alunos, eles são a partir de 8 anos, porque eles precisam saber ler para poder montar, né? Porque eu não tenho como pegar um aluno que ele não consegue ler o texto. Então, eu acho que os nossos alunos, eles já estão nessa faixa, assim, que você fala, tem que ficar aqui, esse é o teu quadradinho. Eles ficam. Não pode tirar a máscara. Eles não tiram. Assim, às vezes eu tenho a impressão de que eles respeitam mais até do que os adultos. Exato. Só uma pergunta bem rápida com relação ao filme.
Vocês podem usar esse material para participarem de festivais e algo assim ou não? Não podem? Não, porque um requisito dos festivais, porque a gente já fez bastante filme. Aí as pessoas perguntam, mas você fez um filme aí, onde que eu posso ver? Aí você fica, ai meu Deus, como é que ele vai ver? Porque para festival tem que ser inédito o filme. A gente poderia participar de festivais, só que como tem que ter essa contrapartida social, a gente vai lançar no YouTube, mas a gente poderia, se caso não fosse divulgado. Só que daí seria uma coisa que a gente poderia rodar para festivais, sei lá, 5 anos com o filme. Só que ele não poderia estar em canal aberto para outras pessoas ter acesso, somente E é um festival. filme de criança, feito por crianças, então eu acho, a gente vai deixar o CD também na prefeitura e eu acho que eles vão distribuir nas escolas da região. E eu acho que, assim, a melhor coisa é deixa todo mundo assistir, divulga bastante. Acho que quanto mais crianças puderem assistir, porque o filme tá bem engraçado, tá bem bonitinho. Bacana. E fora como que a gente também sofreu com isso, né? Aonde que vai ver teu filme? Então, meu Deus, o que eu quero é que vejam as crianças o filme delas. Porque imagine pras crianças, eu fiz um filme, onde que tá? Aí criança com criança é bem mais difícil de tu explicar. Não, porque pra festival isso. Tá indo no festival. Então... Gente, o nosso tempo aqui desse bloco já está acabando. Já acabou, aliás. Eles falam bastante. A gente fala muito. Nós vamos voltar depois no último bloco e aí teremos mais uma apresentação, é isso? Isso. Sim. Então tá, não saia daí, siga acompanhando o programa Faça Acontecer. Já retornamos. Tô vendo aqui que não é a primeira vez que você é denunciada por usar disfarce. Aqui diz que você já se passou por médica, por freira, engenheira, professora e que essa é a 12ª vez que você foi detida. Isso mesmo, eu tenho 12 detenções, mas eu nunca fui condenada. O senhor pode olhar aqui na minha ficha que ela é muito mais bonita do que a de muitos políticos que tem por aí. Bem, eu não sei o que você inventou pra não ser presa, mas eu te garanto que dessa vez eu vou sujar tua ficha. Ai, senhor delegado, eu entendo. Uma ficha assim tão limpinha como a minha deve dar água na boca, né? Vai dando uma de engraçadinha. Aqui diz que você foi denunciada porque você se passou por psiquiatra. Você sabia que falsa identidade da cadeia, cidadã? Falsa identidade sustentada por alguém sã? Mas eu sou louca. Pode olhar aí, ó. Já fui internada várias e várias vezes. Eu tenho mania de personagens. Chama-se histriomania. Aqui diz que você cobrou R$500 por uma consulta. Mas é o preço de uma consulta de um psiquiatra de primeira que estudou por muitos e muitos anos. É mesmo? Sim. Então me diga em quais universidades a senhora estudou? Bom, eu estudei em vários manicômios. Sabe, observei centenas, milhares de malucos. Inclusive, eu acho que eu sou melhor que muito psiquiatra que tem por aí, tá? Porque eu observava os loucos até quando eles estavam dormindo. É mesmo? E foi lá que você aprendeu a cobrar tão caro? Ah, não. Isso eu aprendi com os médicos daqui. Sabe, quanto mais você mete a faca, mais os pacientes botam fé. Você sabia que tem gente que se cura só de ouvir o preço da consulta? Mas você é muito cara de pau mesmo. Bom, pera. Ó, aqui deixa eu deixar um cartãozinho pro senhor, porque vai que uma hora você precisa, né?
Você tá de brincadeira? Você tem até cartão ainda. Aqui tá escrito Juliana Moreira, psiquiatra. Isso é uma prova contra você? Ih, já vi que o senhor não sabe ler corretamente. Como assim eu não sei ler corretamente? Aqui está dizendo Juliana Moreira, ponto, psiquiatra. A palavra psiquiatra vem depois do ponto. Não quer dizer que eu sou psiquiatra. Isso aí não quer dizer nada. Realmente tem um ponto antes da palavra psiquiatra. E por causa de um ponto que você não prestou atenção, já quer me jogar na cadeia? Mas é uma louca mesmo. Bom, mas me diga, onde é que o senhor estudou? Porque eu quero saber onde você conseguiu o seu diploma, porque assim, é muito grave dar um diploma pra uma pessoa que não sabe ler direito. Bom, peraí, pra melhorar a sua leitura, faz o seguinte, ó. Pega o cartão aqui, ó, dessa professora. Professora Paula Freire. Na verdade, eu sou professora de desenho, mas eu posso te dar umas aulas de gramática, de redação. Menino, posso até melhorar a tua dicção. Ó, chega! Chega de brincadeira, chega de brincadeira. Se você continuar, eu vou te algemar e te colocar atrás das grades. Não pode. Como assim eu não posso? Sou delegado? Não pode. Eu sou louca. Ou camisa de força ou nada. Meu Deus do céu. Está no Estatuto dos Loucos. E existe esse estatuto, por acaso? Claro que existe. Artigo 122. O oficial que detiver um doente mental, no caso eu, usando instrumentos não clínicos, no caso as algemas, poderá pegar de 5 a 15 anos, ainda por cima pode perder a aposentadoria e o seu cargo. Estou vendo que a senhora entende de leis. Ai, sim, eu também já fui advogada. Você viu ali na minha ficha? Peraí, deixa eu pegar meu cartão de advogada pra você. Não. Chega, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui com a senhora. Eu tenho mais o que fazer. Fazer o seguinte, eu vou fazer a sua ficha, vou fazer uma ocorrência e você pode ir embora daí. Ah, não me manda embora. Eu tô gostando tanto de ficar aqui. Sabe o que é? Que lá fora anda tão perigoso. Eu posso ficar aqui e ajudar o senhor. Eu conheço as leis. Eu posso te ajudar a interrogar os indiciados. Eu faço eles vão confessar até o que eles não fizeram. Eu prometo pro senhor. Chega. Sai da minha sala. Não, eu não quero sair. Sai da minha sala. Se você me obrigar a sair daqui, eu me atiro pela janela. Me atiro. E se eu não morrer na queda, porque a gente tá no 3º andar, se eu não morrer na queda, eu chego lá embaixo e digo pros jornalistas toda a verdade, que foi você que me atirou pela janela. Chega. Sai da minha sala. Sai da minha sala. Peraí, só mais um pouquinho. Muito bem. Olha só que interessante, porque vejo alguns pontos bem reais aí nessa fala, né? Esse texto, ele foi uma adaptação que a Aline fez. Foi para nossa primeira turma de teatro, primeira montagem de teatro. A gente fez esse texto, a gente nunca tinha montado antes. Na época a gente dirigiu os nossos alunos, mas nós não tínhamos atuado nele ainda. Aí a gente fez pro programa, porque acho que seria legal uma coisa que a gente quer tocar, que é um projeto que a gente quer fazer de forma gravada, esse híbrido de teatro e cinema, que a gente vai tocar adiante. E essa é uma palhinha do texto, né? Claro que vai ter uma outra configuração. Ele é um texto maior, né? Ele é baseado na obra do Dario Fo, que é Morte Italiano. Acidental de um Anarquista. E aí a gente adaptou na época pra Morte Acidental de um Pichador. E agora a gente tá tentando retomar, talvez como um teatro-novela. É um híbrido. Mas é muito legal esse texto. E na verdade é um pouco o papel ali do ator, né? O ator pode ser tudo, né? Sim. A personagem, ela é muito engraçada, assim, ela é uma personagem que ela tem vários personagens dentro do personagem, então... E depois ela vai se caracterizando e ela vai sendo o juiz e ela vai investigando realmente um crime que aconteceu com esse pichador. Que se atirou do 3º andar. Isso é uma história real. É baseado numa história real, lá de 1969, que aconteceu lá na Itália, então, assim, o texto é bem bacana. E diz que a polícia estava interrogando um cara e ele se atirou pela janela. Aí... Até hoje os relatos, os depoimentos dos policiais não batem, então o autor, né, ele escreveu esse texto como uma sátira, né, que seria uma crítica de forma engraçada, digamos assim, e quando a gente encontrou o texto, a gente falou, nossa, muito bom, e é isso. Não se sabe realmente o que aconteceu. Gente, poderíamos ficar aqui, passar tarde, noite, dia conversando, mas o nosso tempo está terminando. Quero agradecer a presença de vocês aqui no programa Faça Acontecer, especialmente pelas apresentações, por toda a fala, pelo esclarecimento, por mostrarem aí um pouquinho do trabalho de vocês. E espero aí que as pessoas entrem em contato. Espero que o festival também de vocês, olha, continue sempre. Eu quero prestigiar o próximo ano de modo presencial também. E sucesso sempre.
Muito obrigada, a gente agradece pelo convite, né? Agora, não imaginava que já fazia 2 anos, né? Mas a gente agradece o convite e esperamos poder voltar logo, né? Às normalidades, fazer as apresentações. A gente também trabalha muito com teatro nas escolas e tá fazendo assim falta. E voltar à ativa. Muito obrigado, André, pelo convite. Você é sempre muito sensato, muito amigo. Eu espero que você vá de forma presencial quando tiver o Sim, festival. por favor. E a gente agradece, André. Muito obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui. Nós que agradecemos, já estão expulsando a gente aqui do estúdio, porque o tempo já estourou. Um grande abraço, até a próxima semana. Tchau.